Olá, aqui Gerson Pérez, tudo bem? Dando prosseguimento à série longa que nós vamos fazer sobre o código ECO, este é o vídeo de número 4. E neste vídeo nós vamos falar sobre o A04. E o que vem a ser o A04? Essa divisão da Chess Informat. O A04 é a rete, cavalo F3. Na realidade, a rete mesmo seria assim, ó. Cavalo F3, D5, C4. Então, esta é a sequência mais popular que nós vemos para abertura rete. Mas muitos livros, inclusive lá no xadrez básico, quando a gente vê o cavalo F3, já é considerada rete. É que na realidade cavalo F3, também aqui o C4, são lances que possibilitam muitas transposições. Então, geralmente o cavalo F3, o D5 e o C4, que popularmente consagrou-se como rete. Mas cavalo F3 a gente vê muito essa divisão e aqui na Chess Informat também aparece como rete, nessa divisão então de código de aberturas. Para ilustrar a abertura rete, esse A04, nada melhor que o próprio criador da rete, o próprio Rete, Ricardo Rete, jogando em 1923 contra o Tartakover. Partidão, vocês vão amar essa partida, vocês vão gostar demais, porque ela é a típica partida de jogadores fortes. Abertura, meio jogo e final. Ou seja, o desfecho acontece só mesmo lá no final. Mesmo quando um jogador simplesmente adquire uma vantagem, a resistência do outro é muito grande. E aí atravessa todo o meio jogo, se essa vantagem foi conquistada lá na abertura, até conseguir converter essa vantagem no final, geralmente muito técnico, como vocês vão ver. Então vamos lá, A04. Cavalo F3, aí fez F5. Então F5 poderia ser uma defesa holandesa, mas na sequência dos lances vai encaixar no A04. E esse B3? Esse B3 aí poderia ser uma Zukertort, né? Tem B3 também ali, o primeiro lance, Larsen, mas a conjugação dos lances, a sequência dos lances é que dá origem ao A04. Então, ó, B3, cavalo F6, bispo B2, aí é aquela forma hipermoderna de jogar do Rete. Então, Rete, Breyer, Nizovic que fizeram a escola hipermoderna. Essas ideias de não colocar os peões fisicamente no centro e sim atacá-los com peças, de preferência à distância. Os fianquetos estão aí exatamente para provar essa tese da escola hipermoderna, que desde longe você consegue atacar o centro e com eficiência, porque imagina, um bispo em B2 cruza todo o centro, casas D4, E5, e desde B2 ele não pode ser atacado. Se eu coloco um bispo, por exemplo, em C4, em F4 aqui para as brancas para atacar o centro, é um bispo que poderia ser atacado. Então essa é a ideia, controlar a distância. Aí G6, G3, ó, duplo fianqueto. Então essa característica aqui realmente a gente vê muito presente nas partidas do Rete. Um jogo tranquilo, aqui de abertura, joga ali o C4, já fiscalizando o D5, mas nada ainda de colocar peão no centro. Cavalo C3, as pretas também não, né? As 4 casas do centro estão aqui sem nenhum peão. Todas as peças e os peões estão controlando as casas do centro, mas não estão fisicamente nelas. Aí o D4, ó. Finalmente, o Rete, lá no lance 9, coloca um peão dentro do centro. E aí as pretas, aproveitando esta diagonal aqui, ó, de A1 H8, coloca o cavalo em E4 para poder pressionar a diagonal. Aí cavalo A4, D6, peão toma, então D vezes C5, bispo toma B2, cavalo toma B2, fez a troca em C5,
dama toma, torre toma, e agora torre de F D1. Nesse momento, uma das possibilidades seria aqui, que na partida foi jogado cavalo D4. Então aqui já abre uma possibilidade interessante de fazer as trocas. Isso não aconteceu na partida, o cavalo D4 foi a sequência. Mas se eu fizer torre, toma torre, aí esta torre de A vai tomar. E agora não tem entrada. D8, D7, D6, D5. Então, dentro do campo das pretas, mesmo ficando com a coluna, a posta da coluna é das brancas, mas não consegue entrar. E aí as pretas poderiam buscar uma ruptura desde lá, dia 8 mesmo. A torre ficaria ali e faria 5 e tentaria jogar uma hora a 4. Então, era uma possibilidade. Mas na partida, seguiu o cavalo D4, centralizando então. Aqui foi feito rei F1. Uma outra possibilidade aqui, a gente poderia pensar, é a tomada em D4. Mas a tomada em D4 acaba ajudando as pretas, porque coloca um peão aí em D4, e aí fica difícil para as brancas. Então, por exemplo, cavalo D4, por exemplo, peão toma. Então, fica difícil agora para as brancas dominarem essa coluna, porque o peão não vai conseguir tomar. As pretas vão fazer E5. E aí, essa pressão que o branco estava fazendo na coluna, então, acabaria. Melhor, então, o rei F1. Cavalo toma D4, que parece ser a jogada natural, ajudaria as pretas. Rei F8, aqui parece ser um erro. Rei G7 é a recomendação. Porque olha só o que acontece depois de rei F8. O branco agora joga cavalo A4. E tinha um outro lance interessante também. Cavalo E5. É uma jogada muito forte, centralizando o cavalo, ficando aqui na casa intocável E5, porque nenhum peão consegue tirar, e abrindo para o bispo. Cavalo A4 também é bom, mas cavalo E5 parecia ser mais interessante. Aí B6, E3, vamos expulsar agora esse cavalo de D4, voltou lá para C6, tomou em D8, tomou de cavalo, e aí cavalo G5. Então o Hatch reservou esse cavalo de F3 não para E5, mas para G5, aproveitando aí a cravada. E agora, então, por isso que o rei tinha que estar em G7. Agora, o peão de H7 está sem defesa e também E4, que tem 2 ataques e as pretas só um peão defendendo. Então, nesse momento, vai ficar muito torto aqui e aí volta-se o cavalo e vamos ganhar o peão. Então, depois de 22 lances, quase que da abertura foram feitas várias trocas e rapidamente meio que pulou ali o meio jogo, né? Passou de uma sequência da abertura para o meio jogo, porque foram poucos lances e já chegou nesse final de cavalo, torres e peões. E na realidade as pretas agora vão ter que espernear muito, porque tá com um peão de menos, já domina a coluna. Olha só, cai o peão, e aqui as pretas têm três blocos, ó. Ou seja, tem 3 pontos atacáveis, as brancas só têm 2 blocos e tem um peão a mais. Agora é uma questão de técnica, vamos ver como que o Hatch transforma essa vantagem aí em ponto na tabela. H6, Tartakover impede o cavalo de ir para G5, F4, cavalo B4, torre D2, e agora nós vamos ter um final de cavalos e peões. Faz a aproximação do rei, centraliza o cavalo, expulsa o cavalo do adversário. Quem tem vantagem tem essas possibilidades, olha só. Centraliza o rei primeiro, tranquilamente, não precisa ter pressa. Centralizou o cavalo e aí expulsou o cavalo que estava em B4.
no campo das brancas. Ou seja, as peças pretas ficam sem contrajogo nenhum e as peças brancas muito bem colocadas. Então, quem está com material de menos tem que sujeitar o adversário, está na defesa. A ideia do E5 é simplesmente descartar aquele peão que está isolado. Então, em algum momento, poderia fazer a troca ali. Trocou em G, aí o branco faz G4. Aqui também já era possível jogar B4, mas este G4 impede que o rei passe, que o rei vá para F5. Parecia mais natural, como tem 2 contra 1, trabalhar para jogar H4 e avançar o peão. Porém, o rei teria a possibilidade de aproximação. Por isso que não é o ideal, 2 contra 1, você avança o peão livre, ou seja, o peão de H, aquele que não tem peão na frente. Mas aqui não é possível porque senão dá a casa F5. Aí volta. Então, se tomasse em B3, teria cavalo E4, cairia o peão de G5 e aí o branco teria 2 peões passados laterais. B4, tomou, cavalo C6, cavalo D5, com cheque e rei E4. Cavalo muito bem centralizado, o rei também E4, as pretas com o peão isolado em G5 e E5. O branco tem um problema de peão atrasado em H2 e peão isolado em E3, mas tem um peão a mais. Agora, onde está o segredo para o ganho? Conseguir fazer C5. E é o que ele vai trabalhar agora. Então, ao fazer A5, querendo criar o peão passado, ficou com um problema onde? B6. E nesse momento, vai cair B6. E esse final é muito interessante, porque os tempos dão certinho para a coroação. As pretas vão coroar, o branco também, só que o branco coroa com mate. Veja que final bacana. Olha só como manobra brilhantemente aqui o Red. Ó, rei B5, coroou, só que o branco coroa já com mate. Então, esse foi o A04. Continuem aí acompanhando a série Desvendando o Código Eco. Até nosso próximo vídeo. Valeu!